Então, eu quero primeiro dar bom dia, de fato, oficialmente aqui a todas e todos, agradecer a presença e o interesse de todo mundo. Esse é um simpósio que nasceu alguns poucos anos atrás, a partir da conversa da professora Maria Clara e da professora Beth. Depois elas estenderam o convite para mim, de começar né, a abrir um espaço para o teatro num evento tão importante como esse, sobre literatura, né? E esse é então, um simpósio que vem crescendo a cada ano, e a gente fica extremamente contente e só tem a agradecer a presença de todo mundo aqui, e as inscrições e as comunicações, então, que vem de fato, não só, como eu acho que eu coloquei ontem, não só fazendo a manutenção desse simpósio, mas o crescimento considerável dele. Quero agradecer, então, também aqui a Maria Clara e a Beth pela parceria, e vamos, então, dar início às nossas comunicações de hoje. Como a gente teve bastante inscrições, né, a gente organizou de modo que todo mundo fizesse a sua comunicação tendo um tempo de 15 minutos, para que depois a gente pudesse ter algum momento de conversa e debate. Então, eu vou pedir para que, dentro do possível, sejam respeitados esses 15 minutos, para que, de fato, nós possamos, então, depois conversar um pouco sobre os assuntos que vão ser aqui tratados, tá bem? Quando vocês estiverem já atingindo nos seus 3 últimos minutos finais, eu dou o meu aviso simpático, pedindo a finalização da fala, tá bem? Pode ser assim? Então, eu já vou começar, vou passar, então, a palavra para a primeira apresentação de hoje, conforme a programação que foi enviada. Então, passo a palavra à Paola. Bom dia, gente. Só tentar compartilhar aqui. Pera lá. Pera lá. Se você quiser ajuda, Paola, é só Eu dizer. acho que vai ter que ser a tela toda mesmo. Eu vou ter que mudar para cá. Deu? Deu. Bom, eu não vejo vocês então, tá? Só para. Pode deixar, que qualquer coisa eu me comunico por voz contigo. Tá bom. Bom, vou começar então. Bom dia. Eu sou a Paola, sou doutoranda na USP, orientada da professora Maria Silvia Beth, e sou docente na UFOPA, no Pará. Eu vou falar um pouquinho da obra da Lillian Hellman, que é uma dramaturga estadunidense, e dessa peça específica. Como vocês viram, a Hellman viveu um pouquinho. A dramaturgia dela é composta de 8 peças autorais. Ela surgiu nos palcos da Broadway em 1934, e a última peça dela estreou em 1960. Além dessas 8 peças autorais, ela fez algumas adaptações de outras obras, escreveu bastante roteiro para Hollywood, e publicou 3 livros de memória. Apesar de não ser o meu foco aqui, é um pouco, está dentro da historiografia dela também, é interessante notar que o interesse que foi dado para a dramaturgia dela não se dissipou, a atenção que foi dada a ela, na verdade, foi modificando a partir do momento em que ela parou de escrever teatro em 1960, e como ela viveu até 84, ela continuou escrevendo as memórias dela. E aí tem um compilado de entrevista, editado pelo Jackson Breyer, que deixa bem claro isso, porque ele vai dizer que, com o aparecimento das memórias, os entrevistadores se tornaram tão fascinados com os acontecimentos da vida registrados nas memórias, que se esqueceram que algum dia ela chegou a escrever peças e roteiros.
Então, a mídia foi mudando um pouco a maneira como ela foi sendo vista. Entrando um pouquinho na peça, Days to Come, eu tenho usado a tradução que o professor Fulvio Torres usou também, não tem uma tradução oficial, Dias que Virão. Foi a segunda peça encenada da Hellman, e ela estreou alguns meses após a finalização da exibição de The Children's Hour, que é uma peça de 34, foi a primeira peça dela e que teve bastante sucesso. No Brasil, só por curiosidade, ela foi encenada como Calúnia, né? E tiveram algumas encenações em 58 e por algumas temporadas, alguns anos, e depois em 2006. E a outra peça da Hellman também mais conhecida, que foi encenada no Brasil, foi As Pequenas Raposas, das Little Foxes, uma peça de 39, que logo em 46 já teve montagem aqui no Brasil, e depois teve uma montagem em 2004, no Marco Antônio Guerra também. Se, por curiosidade, alguém quiser saber um pouco mais sobre as montagens da Hellman no Brasil, o professor Fulvio Torres, na dissertação dele da USP, ali na Letras, ele falou um pouquinho das encenações. Mas voltando para o Days to Come, diferentemente do que aconteceu com The Children's Hour, o Days to Come teve que lidar com a crítica negativa. Isso ficou bastante marcado no Times e do New York Times, e é o que eu vou trazer um pouco hoje. E na opinião da Hellman, essa crítica do Times era a única que importava para o sucesso de uma peça. Então, a gente vai ver que o que era previsto, porque ela era uma dramaturga que estava em alta, e o sucesso não se concretizou, e a temporada acabou durando apenas 7 apresentações. Queria só lembrar que a gente está em 36, então a gente está no contexto de crise ainda nos Estados Unidos, né? O país tentava se recuperar de uma recessão, o movimento dos trabalhadores está ganhando força, e é compreensível que se criasse expectativa sobre uma peça que fosse tratar de uma greve em uma fábrica. No ano anterior, em 1935, a gente teve na Broadway a peça do Odets, o Waiting for Left, e ele trouxe ao palco, né, ao centro do palco, uma greve de taxistas, e foi uma peça bastante bem recebida. Agora a Hellman seguiu outros caminhos e sofreu aí com as críticas. Vou falar só um pouquinho do enredo. Days to Come vai se passar numa pequena cidade de Ohio, Calon é o nome da cidade, e ela vai trazer a família Rodman, que é composta pelo casal Andrew e Julie, e a Cora, que é a irmã do Andrew. E na casa dos Rodman vão trabalhar a Lucy e a Hannah, e a maioria das cenas vão acontecer ali nessa sala de estar dessa família. O tempo da peça é de 1 mês, mas durante o desenvolvimento das ações, a gente vai tendo a informação de que já havia começado essa greve, já havia começado há 3 semanas, e ela acontece exatamente na fábrica de escova da família Rodman. Após algum tempo de greve, motivada por cortes salariais, o Andrew, que é o dono da fábrica, é convencido pelo Ellicott, que vai ser um advogado da família, e a gente descobre que ele também tem interesses, porque ele já emprestou dinheiro para o Andrew. Ele convence, então, de que devem trazer os strike breakers, os quebradores de greve, para que a fábrica não fique parada. O Andrew, às vezes, é construído de uma maneira bastante ingênua, e ele acredita ali que esses homens estão ali apenas para substituir os trabalhadores em greve e que vão continuar a produção de escovas. Mas a peça vai logo mostrando o que ele demorou a entender, que esses strike breakers não hesitarão em fazer uso da violência para atingir o objetivo que eles estavam ali na real, que não era continuar a linha de produção, mas sim causar conflitos e brigar contra essa luta sindical, né? E aí a gente tem, ajudando os trabalhadores, o Wallen, que é um líder sindical experiente, que vem da capital, e ele estava ali para orientar esses trabalhadores a não caírem diante da pressão e da violência dos strike breakers, e a greve vai se passando por semanas durante a peça.
É importante dizer que essas alusões vão acontecendo, mas todas essas coisas, a maioria delas está acontecendo na sala de estar. Então, os grevistas estão ali, mas eles não estão, de uma certa forma. Enquanto os grevistas conseguem não se envolver nessa violência, né, dessa paralisação, as coisas vão indo, mas depois os strikebreakers brigam, e entre eles, nessa sala de estar, eles estão jogando cartas, eles vão brigar ali na sala dos Rodman, e um acaba matando o outro. E eles acabam acusando quem não tinha nada a ver com a história, que era justamente o líder sindical. E aí é o jeito que a Hellman encontra para tirar esse líder sindical de cena, e aí é onde os conflitos vão se formar realmente. E a filha do Firth, que era um dos líderes locais, trabalhadores da fábrica, ela é assassinada em um enfrentamento. Então, a peça vai mostrando, de maneira paralela, as ações das empregadas dentro da casa. Tem muita coisa. Um triângulo amoroso entre o Ellicott, a Julie e o Andrew, e a Julie também vai se interessando pelo líder sindical que vem de fora. E aí no final, a gente vê que o fim da greve, que chega ao fim, vai trazer consequências para todos, né? Patrões, empregados, para o líder sindical e também para os strikebreakers, mas para os trabalhadores, ela é irreparável, né? A gente teve perda de vida de uma menina que não tinha nada a ver, que era filha de um líder. E aí, então, fica bastante claro que a greve, como eu disse, está ali, mas não está. E aí, eu queria trazer um pouco das críticas, porque pelo tom das críticas que começam, na verdade, aqui ainda é antes da peça, né, um anúncio da peça, começa em 24 de outubro, a peça estreou em dezembro. Então, a gente vai vendo que tinha bastante expectativa para a estreia de Days to Come. E essas expectativas, elas não vão ser atingidas do que eles queriam, né? Então, esse arquivo revela, vai falar da atriz que fez um dos papéis. Era uma atriz que, desde 1930, ela só estava fazendo cinema, a Florence Eldred, e diz que ela faria parte do elenco. Eu não trouxe a crítica inteira, mas dá para a gente ir vendo. E no texto do Times, além do anúncio dos outros autores, a gente vai ter que a afirmação da peça de que ela é vagamente descrita como um drama sobre uma greve em uma fábrica de uma pequena cidade. Ou pelo menos são esses rumores que se ouvem. E há muitos rumores sobre o assunto. Então, estava aquele burburinho ali, né? A mesma coluna vai reanunciar a estreia, agora quase na véspera, em 12 de dezembro. E no dia seguinte, tem uma coluna, o Openings of the Week. Ele vai reiterar a apresentação e ele vai dar foco à informação de que a peça vai trazer ao palco uma pequena cidade mergulhada na turbulência causada pela greve na fábrica. No mesmo dia, a gente tem, na página subsequente, um texto sobre a Hellman, que faz uma breve biografia e referencia a peça que está para estrear. E nessa reportagem, a Hellman vai manter o suspense, e somente é dito que ela pensou sobre a peça por mais de 6 anos. Opa. Aqui é no dia já da estreia mesmo. As informações vão reaparecer, né? E com acréscimo do valor do ingresso, o horário da apresentação, e mais uma vez é dito que a peça tratará de uma pequena cidade durante uma greve de trabalhadores de uma fábrica. E aqui, no entanto, a gente já está no dia seguinte da estreia. A coluna The Play, o tom é de decepção, pelo modo como a Hellman trouxe ou deixou de trazer a greve ao palco. O texto tem início dizendo que a autora procurava investigar as consequências trágicas de uma greve que é quebrada em uma pequena comunidade do meio oeste, mas acabou por atingir um tom amargo
e criou um drama elusivo e que a questão dos problemas dos trabalhadores é algo que ela ainda não dominou. Então, para a crítica, faltou à peça de Hellman o foco em uma ideia central, já que ela não deu destaque à questão dos trabalhadores, adotando, segundo o texto, um estilo elíptico que nunca enfrenta um fato diretamente, mas desvia em direções bizarras. E por bizarras, a gente pode entender todas as situações envolvendo os habitantes da casa dos Rodman, que era essa família dona da fábrica, e as relações interpessoais por esse mundo do capital. Paola? Oi. 13, né? Isso. Obrigada. Após essas críticas negativas, a temporada foi então encerrada com 7 exibições, e aí as críticas seguintes só vão mostrando rapidamente como ela foi sendo descartada e como as coisas não foram sendo atingidas. Fica claro, então, que a greve não apareceu como ação central, né, e eu queria só falar rapidamente de dois trabalhos brasileiros, da professora Gina Alves, de 78, e do professor Fulvio Torres, de 2017, que vão falar sobre o assunto, e elas reafirmam, de uma certa maneira, o tom do Times, de dizer que para alguns críticos, deixa o Cama escrita mais sob o ponto de vista dos industriais do que dos sindicatos, e que sua argumentação é de que a dramaturga acabou por não assumir uma posição. Essa é a posição da Alves. Na mesma direção, o Fulvio vai reiterar que a peça tentava sustentar 2 enredos concomitantes, e que ao representar tanto a greve quanto o drama familiar do empresário Rodman, a Hellman procurou conciliar o que a crítica julgou inconciliável. Essa mesma crítica aparece também em 2008, que teve uma montagem nos Estados Unidos, no The Epoch Times, em que ela reafirma que o Minx Theater, que foi quem montou, é especializado em ressuscitar peças antigas que têm mérito, então ele não tira o mérito da peça, mas questiona se ela realmente os tem, e reafirma que as audiências têm opiniões divergentes, então esse conflito volta aí. Afirma ser uma peça com alta carga de melodrama, e falar isso num tom de algo que não é bom. Afirma também que é uma peça que traz interesse para aqueles com interesses políticos e sociais. Eu acho que, só concluindo, que a gente consegue ver todas essas questões aí na peça. Eu tenho minhas discordâncias com a questão do melodrama, e só para concluir, eu acho sim que a Helma toma uma posição, e eu discordo um pouco da crítica do Fulvio. Ela usa dramaturgicamente a greve em um período que os trabalhadores estão se mobilizando, e acho que isso mostra que a Helma estava ligada às questões à sua volta. Seu teatro, muitas vezes, é visto como uma mera carpintaria teatral, o que eles chamam de peça bem feita. Contudo, eu acho que a gente não pode desconsiderar a função política da obra da Helma, e ela está sempre conversando com as coisas do seu tempo, lidando com essas contradições. Em Days to Come, não há uma encenação da greve explícita, com o palco ocupado por trabalhadores e sangue espirrando na plateia, mas claramente a figuração de um modo mais sofisticado de violência criado pelo mundo dos negócios como maneira de minar o movimento trabalhista. O uso dos strikebreakers para deter o poder político das massas que crescia. A classe trabalhadora, na peça, saiu derrotada, quebrada e literalmente atacada e morta por empresários, representantes da tradicional família burguesa estadunidense, que usaram as mãos dos strikebreakers para atingir os seus objetivos de lucro. Então, não me parece viável dizer que a Helma não toma uma posição ou que ela não conseguiu conciliar as duas coisas que a crítica julgou serem impossíveis. Eu acho que esse trazer a família é justamente mostrar a situação da sociedade em que ela estava lidando. E só para concluir, deixo uma última frase da Hellman nas memórias dela. No começo ela dizia que ela tinha estragado a peça, mas depois, mais velha, diz: relendo nessa ocasião para um livro que inclui todas as minhas peças, eu gostei dela. Tem muitas personagens e é pomposa, mas apesar disso é um bom retrato dos liberais ricos de 1930, de um líder trabalhista a quem não enganaram e de uma mulher moderna e sem objetivos, e encerra uma previsão acurada de como os movimentos trabalhistas americanos se tornariam conservadores. Então, eu termino reafirmando que eu acho que a Hellman está sempre na ordem do dia e trazendo as questões que estavam na pauta da época dela.
Obrigada. Obrigada, Paula. Vamos, então, agora já passar para a Larissa. Estou só interrompendo aqui. Enquanto a Larissa. Oi, bom dia. Estão me vendo, me ouvindo bem? Certinho. Eu vou, então, tentar compartilhar aqui, só um segundinho. Isso, vocês estão vendo? Estamos. Então, em primeiro lugar, bom dia, né, pessoal? É um grande prazer participar desse simpósio, né? Assim que eu vi o simpósio, já corri lá me inscrever. Me apresentando aqui brevemente, então, eu sou da Unicentro, de Irati, do Paraná, eu dou aula lá, e lá a gente tem um grupo de estudos, né, sobre teatro e teatralidade. E a maioria dos trabalhos, né, se desenvolvem a partir, então, do século XVI, XVII, né? Eu trouxe aqui para vocês, o meu trabalho tem esse título, né, A Coroa da Morte, a arte teatral entre as guerras, porque eu trato justamente de uma figura que, para o teatro francês, né, é bastante polêmica. Eu trato aqui do Monterland, que viveu justamente no período, né, entre as duas grandes guerras, e se posiciona politicamente desde o início, né, passa um momento calado, produzindo algumas obras, além de críticas sobre o governo, né, ele sempre produziu obras de diversos gêneros, e depois desse momento, que ele decide se calar, não se posicionar mais com relação à França, principalmente na Segunda Guerra, ele passa a uma intensa produção de peças teatrais. O título, A Coroa da Morte, a arte teatral entre as guerras, então vem, né, de toda essa biografia do autor, mas também porque eu faço esse recorte da obra A Rainha Morta, La Reine Morte, em que a gente tem a personagem principal, a Inês de Castro, né, e a rainha coroada após a morte, que vem justamente para resgatar aí o contato do Monterland com a crítica de uma maneira mais amistosa, né? Porque após ele ter se posicionado no Entre Guerras, ali ele criou uma certa aversão da crítica francesa. O mito de Inês de Castro é vivificado de diversas maneiras dentro da literatura, né? Então, esse mito vem lá do século XIV, e muitos outros autores, né, fora o Monterland, acabaram aqui ressignificando a Rainha Morta, né, desde Camões, a Garret, né, na literatura portuguesa, e na literatura francesa a gente tem esse destaque para o Monterland. Dentre suas representações, encontram-se relatos em prosa, poesia, romance e texto teatral, desde o século XIV até os dias atuais. A personagem que se torna rainha após a sua morte ganha conotação na peça francesa La Reine Morte de Monterland, de 42, bem no momento, né, em que a Alemanha ocupava a França. O autor reconstrói a personagem e, além disso, discute uma França em Segunda Guerra por meio de um tempo e espaço em suspensão. Tudo sob o jugo do diálogo. Por meio do olhar da ficção, o passado dramático é posto em discussão de modo que qualquer semelhança com o século XX passa pelo crivo do reflexo plurissemântico. Então é isso, né? É um resgate, né, de um mito que tem toda essa trajetória histórica,
né, para discutir um período atual, né, que seria não diretamente, mas por via do teatro. Então, esse trabalho busca analisar o mito inesiano, tendo como foco a imagem de uma França abalada, através dos recursos que o gênero teatral dispõe. Perscrutando a arte dialógica, investiga-se os principais símbolos reconstituídos pelo autor: a coroa, o amor e a morte. A coroa, né, aqui a gente pode ver essa representação, né, dos grandes governos ali envolvidos na guerra. Podemos pensar justamente na figura da França, né, e o seu papel ali na Segunda Guerra. O amor, né, podemos também, através da minha leitura, né, como isso se estende à significação, né, do próprio país, o amor à pátria, né, e a morte, né, pensando também em estratégias de guerra. O que significa a morte num período como esse, né, de turbulência? Né? Morrer pela pátria, ou preservar a vida dos soldados, né? Enfim. A partir deles, dá-se toda a potência da representação e a própria condição humana discutida por Monterland. Para tanto, recorre-se aos conceitos de arte e engajamento trazidos por Brecht. A de 78, né, as discussões sobre o teatro e a sua condição de orquestração das perspectivas propostas por Masson Moisés. Então, aqui, só para trazer uma contextualização, né, da figura do autor, algumas características relevantes. Ele recebe pouca afetividade do pai, então ele é um intelectual, né, e não é estimulado. Ele coloca esse papel paterno, que a gente pode identificar ali na própria obra e também nas grandes representações masculinas, né, que o modo como ele simboliza isso nesta obra. Pensando não somente no pai, mas no pai da pátria também, né, e também como personalidades o próprio Hitler. Contrariamente, a mãe e a avó oferecem afeto e apoio para os interesses do intelecto, né? Ele perde a mãe e a avó ainda muito jovem. Ele se envolveu, né, como eu acabei comentando, nas duas grandes guerras e fazia uma promessa, né, tanto para a mãe quanto para a avó, que voltaria viva. Então, essas relações que a gente pode identificar também, esse amor feminino e até mesmo materno, que através da personagem da Inês de Castro, né, que morre por amor, participa do movimento L'Ordre, que é um movimento católico, onde ele, a partir daí, já inicia suas críticas, né, a respeito da Primeira Guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, né, as relações que se tem diante de uma certa divindade e também diante da própria pátria. Há um grande interesse pelos esportes e práticas de combate, né? Ele sempre escreveu também a respeito disso, e essas relações também são identificadas ali na própria peça, as estratégias de combate. E, apesar de se interessar muito, né, pela guerra e ter a honra, né, de se tornar um soldado, ele apresenta uma hipertrofia cardíaca, o que o atrapalha para o combate tanto na Primeira como na Segunda Guerra. Né? Passa boa parte da vida viajando, escrevendo, a partir das guerras, né? Ele se torna, então, um correspondente estrangeiro, e depois de um acidente que quase o cegou, ele suicida-se em 21 de setembro de 72. Então, alguns anos, né, consideráveis depois de escrever La Reine Morte. Então, a morte, né, a coroa, representando aí essas questões políticas, né, e o próprio amor à pátria, né, o amor ao combate, né, como ele coloca muitas vezes nos seus textos críticos, né,
aparecem em toda a sua biografia, né? Então, chama atenção mais uma vez que quando ele passa aí por um momento depois, né, de ser muito criticado a respeito da sua posição, né, ele escolhe então o gênero teatro para falar de tudo isso de um modo através, né, da arte teatral. Eu destaco aqui das obras precedentes, Le Songe, que também já traz o conflito, né, de um militante, em que ele fica abalado, né, ou ele deve escolher entre o amor a uma mulher e o amor a uma guerra. É claro, né, que ele vai escolher o amor o amor à pátria ou o amor a uma mulher, né? É claro que ele vai preferir, então, a pátria, traçando, né, esse olhar do Monterland. E os textos críticos, né, nesse momento em que ele é correspondente de guerra, né? L'Equinoxe de Setembro, Equinócio de Setembro, de 1938, em que ele critica duramente a França devido ao seu posicionamento diante da guerra, né? Que seria muito mais de defesa do que de ataque. Outros críticos, né, historiadores, inclusive, né, também são adeptos a esse ponto de vista. E após solstício de junho de 41, um ano antes da La Reine Morte, a gente vai ter aqui um posicionamento de resistência. A França assume esse posicionamento de resistência, né, de não ataque, inclusive. Há ainda a questão da construção de uma grande fronteira e algumas críticas com relação a isso, né, os ataques alemães. Mas ele acaba elogiando Hitler neste momento, né, as suas estratégias de guerra, né, dizendo que realmente, falando publicamente, escrevendo publicamente, né, que a França, olha, poderia agir de outra maneira, né, aos moldes de Hitler, ou seja, né, um ataque mais considerável aí, né? Bom, diante de tudo isso, né, e valorizando aí o fato da escolha dele, né, ele poderia, então, depois desse momento, né, de silêncio, escolher aí qualquer outro gênero literário para tratar ainda desses assuntos, né, por meio aí da ficção. Mas ele escolhe o teatro, né? E aí, então, eu trago as considerações do Brecht, né, justamente para um dos aspectos primordiais, né, desta arte. Então, ele atenta para a diversão como um fator primordial da arte teatral. Aí, né... Larissa, só para avisar que a gente já entrou nos 3 minutinhos finais. Tá bom. Então, obrigada. Eu vou ler aqui, né, esse posicionamento que conduz também a minha leitura. Nem mesmo a instrução deve ser exigida, nem mesmo uma lição utilitarista, que nos transporte até mesmo prazerosamente às esferas físicas ou espirituais. O teatro deve permanecer inteiramente uma coisa desinteressada para nós que vivemos. Nada precisa menos explicação do que o prazer, né? Então, esse posicionamento que o teatro nos coloca, né, principalmente a partir do próprio diálogo, dá oportunidade ao autor, essa diversão, seria nesse sentido, né, de brincar sem essas amarras, que talvez um romance, né, pudesse trazer uma correspondência mais direta aí, né, a toda a configuração, né, a qual o autor se remete. Então, aqui, né, talvez vocês já conheçam, provavelmente, né, o mito da Inês de Castro. Eu vou comentar muito brevemente aqui, que esse mito é um amor, né, que fica entre os poderes da coroa e os interesses do coração.
o rei, então, de Portugal, vendo ali uma ameaça ao seu governo, né, a política portuguesa, ele acaba sacrificando aí a Inês de Castro, que era a amante, então, do seu filho. Então, por interesse da coroa, essa rainha acaba sendo morta, né? E essa configuração é extremamente representada, né? Ela é a alma da cultura portuguesa. Aqui, né, eu trouxe o resumo da obra. O que o Monterland vai fazer, então, trazer uma reconfiguração dessa linguagem, né? Ele traz essa modernidade justamente por meio da linguagem. Nós não vamos ter os diálogos escritos em versos, por exemplo, né? O que a gente pode entender um pouquinho mais dessa correspondência aí, direta que ele faz com a política francesa. Para finalizar, eu vou, então, ler algumas falas aqui, para que a gente possa só visualizar essa relação que eu faço, então, com o posicionamento dele, né, na Segunda Guerra. No ato 1, nós vamos ter a fala da Infante, que seria a favorita ali para se casar com o seu filho, né, a princesa de Navarre, em que ela fala o seguinte: ela tem uma boa estratégia de governo, né? Ela quer atingir o poder a todo custo, ao contrário da Inês, que quer que seu amor, né, vingue para sempre. Plutôt perdre que supporter, né? Antes perder do que suportar. E aí a gente pode trazer uma correlação aí ao posicionamento da França, né, que tem, então, essa política de resistência e não de ataque, né? Melhor perder do que suportar. Lembrando que a França, né, ela acaba desistindo, né, do combate e acaba sendo um dos campos ali de domínio, então, da Alemanha. Larissa, eu vou só te pedir para já ir concluindo. Tá bom. Vou ler, então, aqui o último, que é a fala da Inês, a última fala ali do Ferrand. A maior figura, né, a mais contraditória desta peça acaba sendo, né, o rei que manda matar a Inês de Castro. Vou ler essa última e finalizo. Oh mon Dieu, dans ce répit qui me reste, avant que le sabre repasse e me crase. Então, oh meu Deus, né, no fim, né, da vida, ele também sofria do coração, né, algumas correspondências, né? E estou chegando perto da morte, né, que vai me esmagar. Fait qu'il tranche ce nez épouvantable de contradiction, feitas, né, esses nós espantáveis de contradições, que é o próprio governar, qui soigne moi de sorte un instant au moins avant de cesser d'être. Je sache enfin que c'est que je suis. Nesse momento maior, né, que o rei também, ele acaba falecendo após mandar matar a Inês, né, do coração, então ele acaba aí abraçando a morte, né, como a melhor saída, né. Nesse caso, o personagem, ele é destacado justamente por essa contradição, né, entre os interesses de uma pátria e os interesses individuais, né, e ele se declara, no final da peça, que não foi um bom governador. Então, de modo geral, é essa a minha apresentação. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Passamos, então, agora em seguida para a Lígia. Olá, estão me ouvindo? Sim. Está aparecendo a imagem? Que para mim está travando às vezes. Não, agora sim, agora entrou. Tá bom. Bom dia, pessoal, de novo, para quem comunica agora. Eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa atual, né, que está em vias de acabar.
O título da minha comunicação é... Ai, deixa eu só marcar o tempo aqui. Greve estudantil na história dos jovens Guarnieri e Vianinha. Já comenta essa interrogação. Eu sou pós-doutorando, então, pela USP. Desenvolvo minha pesquisa no Centro de Documentação Teatral, ligado à ECA, e faço parte do grupo de pesquisa ETEX, Grupo de Estudos Teatro Excêntrico. Queria começar agradecendo bastante aí o pessoal do simpósio, né? A gente está em diálogo há um tempo, então fico feliz de ver esse crescimento, de reencontrar, né, pessoas aqui com quem a gente já conversou em outros espaços. A minha fala hoje vai contextualizar um pouco a minha pesquisa, que eu acho que faz algum sentido expor aqui para quem ainda não ouviu. Peço desculpas para os meus colegas aí de grupo de pesquisa que já ouviram algumas vezes. E aí vou apresentar um pouco como que aparece essa greve. Talvez minha fala dialogue bastante com o que a Paola trouxe um pouco aqui. Vou apresentar um pouquinho como a peça estrutura e alguns diálogos ali, alguns trechinhos para mostrar um pouco como essa greve estudantil é caracterizada na peça que eu estudo, que chama A Pipa de Diógenes. Então, assim, por que eu acho que importa, né, eu explicar um pouquinho? Eu estou apresentando aqui nessa comunicação, então, uma parte, né, do meu pós-doutorado, que começa com os estudos de materiais variados, né, encontrados no acervo do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri. Então, muitos materiais foram doados pela família há poucos anos, né? O meu primeiro contato com esses materiais é de 2019, e aí, dentre esses materiais, tem alguns inéditos lá. Eu gosto, né, de destacar o fato de que muita gente colaborou para essa minha pesquisa. Então, se eu estou estudando essa peça agora, a gente vai publicar essa peça, né, que até então não é conhecida, de fato, não é um agradecimento pro forma aqui, né? A minha fala que hoje isso é possível, e o livro, né, que vai sair logo mais, só pode ser lançado por conta de um grupo de pessoas mesmo que, de fato, colaborou para isso. E algumas delas estão aqui, né? Além de alguns integrantes aqui do meu grupo, eu queria agradecer publicamente aqui, né, a professora Beth, a professora Elizabeth Azevedo, a professora Maria Silva, que estava ontem, por conta dessa colaboração aí nesse processo de pesquisa, é o pessoal do meu grupo ETEX. Então, eu vou comentar um pouquinho. Como ela é uma peça não conhecida, eu vou comentar um pouquinho como ela se estrutura, né? Então, o título da peça é A Pipa de Diógenes, faz referência a essa república onde morariam os estudantes ali, então, uma divisão de casa ali que eles nomeiam como a Pipa de Diógenes, fazendo referência a um filósofo aí que moraria numa pipa, né, num barril e tal, filósofo da Grécia Antiga. Enfim, esse nome aparece na peça algumas vezes também, entre piadas ali entre os estudantes. É um texto, então como eu comentei, assim, tem alguns materiais inéditos no arquivo lá. Há outros, né, mas foco meu estudo nessa peça que é uma escrita em coautoria, né, assinada pelo Gianfrancesco Guarnieri e pelo Divaldo Viana Filho. Foi uma dramaturgia pensada enquanto os dois ainda eram parte do Teatro Paulista Estudante. Então, eu estou falando, né, de uma fase de antes desses dois grandes escritores aí se profissionalizarem, né? Então, quando eles estão começando a carreira como atores e experimentando ali escrever. E aí me interessa, então, olhar um pouquinho para esse período de formação, né? Nesses dramaturgos, entender a articulação do teatro amador, desses artistas, né, em que eles estavam envolvidos ali, ligados à luta estudantil, enfim, ao processo deles enquanto jovens militantes estudantes, além de refletir, então, como que a escrita dessa peça teatral lá atrás pode nos fazer reler, né, uma parte da história do teatro brasileiro. E mesmo a dramaturgia desses dois autores, né, a dramaturgia que já ficou canônica, digamos assim. A data dessa peça é incerta, né? Ela é provavelmente de 1956, então a gente tem dados aí que ela foi escrita entre 55, né, que é a data de fundação do TPE, do Teatro Paulista Estudante, e até 57, provavelmente. Ao que tudo indica, então, ela foi escrita antes, né, do sucesso ali de Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, que foi montado pela Arena em 58, e mesmo antes, provavelmente, do Chapecó Futebol Clube, do Vianinha. A peça tem 3 atos, é um drama,
né? Então, ela ainda é pautada nessa organização. E aí gostei bastante de ouvir a fala da Paula antes, enfim, a gente acho que vai dialogar um pouquinho no momento do debate. Então, é um drama pautado nessa organização, né, em 3 atos, também acontece dentro de uma sala, já volto nisso. São 7 personagens jovens, né, sobre os quais a gente sabe de partida, assim, a idade, por exemplo, a idade específica, né, deles, tem uma pequena variação ali, entre 18 e 25 anos, a não ser um deles que não tem a idade, é identificado nesse início, então, né, na abertura dos personagens, como sem idade, sem caráter. É o Camilo, que é o personagem que a gente vai ver ao longo da peça, se tratar do representante do diretor da faculdade. Quem vai até a casa, quem aparece ali, né, fisicamente como voz da faculdade, dessa instituição, para debater com eles a situação ali de greve estudantil. Então, dos 6 jovens que tem ali, apenas uma é mulher, mas outras diversas garotas ali, outras diversas personagens femininas são mencionadas, né, ao longo dos diálogos, em referência principalmente às empreitadas amorosas aí dos rapazes da República Estudantil. Hoje eu não vou entrar muito nisso, mas a gente pode conversar depois do debate, talvez. Mas a maneira que essas personagens femininas são construídas nessa peça daria talvez uma comunicação por si só. Quem sabe um dia eu escrevo especificamente sobre isso, né, mas vou comentar um pouquinho no livro que deve sair, mas acho que vale destacar aqui que é de um modo, a Verinha, né, que é a personagem feminina que está ali, que fala e tal, ela é caracterizada de um modo bem diferente das personagens femininas das outras peças, né, que a gente conhece, por exemplo, do Black Tie, ou que tem a ver com greve, né, estou comentando agora especificamente isso. Então, as peças do Guarnieri, como Eles Não Usam Black Tie, ou mesmo A Semente, né, que tem várias personagens femininas e caracterizadas de modo bem diverso, né, e bem mais interessante, ao meu ver. Então, voltando um pouquinho para a forma, né, como eu comentei, é um drama em 3 atos. Opa, peraí, perdi vocês agora. A peça tem essa estrutura, então, bem colada nessa loja clássica, né, de uma progressão temporal linear, não usa flashback, não tem uma temporalidade quebrada, né, então ela se passa ali em poucos dias, na semana ali de greve, e o conflito é resolvido no último ato. Então, apesar do tema da greve, né, desse tema aí de uma luta coletiva, as ações se passam todas dentro do espaço privado, daquela casa onde moram os estudantes. Então, nesse sentido, que eu acho que eu dialogo um pouco com a comunicação da Paula, que ela, né, comentou, a greve está ali, mas não está ali. Só que há diferenças grandes por ser uma greve estudantil aqui, né? Então, a gente está falando de um grupo de estudantes universitários, enfim, uma briga ali circunscrita àquele assunto da faculdade. Então, dentro dessa casa, né, que eles dividem como moradia, é na sala também da casa, mas é uma casa que não é de família, enfim, né, é a casa desses estudantes que estão morando junto por essa condição de estudarem juntos, né, dentro dessa casa que a partir dali que eles organizam a greve na faculdade. Tem um exame, né, uma prova que se aproxima e que causa ali uma diferença entre eles, digamos assim, alguns... Tá dando uma travadinha na imagem para mim, mas vocês estão ouvindo bem? Acho que é só... super bem, tá dando para te seguir tranquilamente. Maravilha, tá bom, então acho que é só a imagem, vou seguir aqui. Então, eles estão... essa prova, né, acentua um pouquinho essa tensão da greve, porque por conta da data, ali mesmo, não dá para fazer a prova, vamos cancelar a prova, vamos mudar a data e tal, e acentua também a tensão entre os estudantes ali. A gente começa a ver a diferença dos posicionamentos deles em relação a como se posicionar, né, diante da greve, da organização daquela greve. Mas de novo, como eu comentei, dentro daquele bastidor privado, né, da sala daqueles que moram ali. Então, não é exatamente não são cenas da esfera pública, né, da rua, da coletividade da greve que a gente vê, mas sempre esse bastidor, digamos assim. Esse embate, né, forma o conteúdo, talvez retome aí apontamentos importantes já feitos sobre Eles Não Usam Black Tie, né, então, principalmente a professora Iná coloca, né, de como a forma expõe conflitos interpessoais daqueles que aparecem ali, né, então aqui seriam os conflitos daqueles moradores da República Estudantil, enquanto o assunto central, né, a greve estudantil não é exatamente dramatizado ali em cena, né, então essa diferença da exposição. Então, a personagem feminina que está ali, a Verinha, que eu comentei o nome só dela aqui, ela é uma estudante secundarista, então muito pelas explicações do que os estudantes universitários
né, principalmente de filosofia, vão dando ali para essa personagem, é que se expõe, né, um pouco da história do Grêmio, daquela faculdade, das lutas já travadas antes, especialmente no caso desse concurso. O motivo disparador aí da greve é em relação a um concurso de contratação de um professor, que seria não via concurso, tem uma polêmica ali em torno daquilo. Então é pelo recurso narrativo que o público fica sabendo, o leitor aqui no caso, que a peça não foi montada, tá? Não comentei isso. Não foi nem ensaiada, então a gente tem o texto aí da peça. Então é por esse recurso que o leitor fica sabendo, né? Pelo recurso narrativo que a representação acontece da casa ali daqueles jovens, né? Então, a narração ali desse outro espaço de debate coletivo, né? Então, eles falam de rua, eles falam de assembleias, tal, mas as cenas são todos esses poucos dentro de casa. Então, 5 estudantes que moram ali na Pipa, né? Que é o apelido dessa casa, como eu comentei, são ligados ao Grêmio, mas não têm unanimidade em relação a como conduzir aquela luta, né? Que a luta da greve mesmo se desenvolve principalmente no segundo ato. Então, a partir dessa construção ficcional, né, a peça aborda temas relevantes ao contexto estudantil da época, que a gente está falando de segunda metade dos anos 50, eu costumo, né, e temas importantes da dramaturgias posteriores, mas eu costumo destacar isso um pouco. A gente fala de Guarnieri e Vianinha, dá uma vontade de falar já de meados de 60, mas acho que é importante localizar isso, apesar de não ter a data precisa da peça, né, ela é ali de meados de 50, então a gente está falando muito mais de governo Getúlio, de um outro momento ali de, enfim, de contexto brasileiro que não 64, tá? Ou, enfim, com referências a alguns tópicos que aparecem em dramaturgias bem posteriores deles, né? Mas, de toda forma, eu queria destacar alguns elementos que tem nessa peça que eu acho interessante como tema, que só trazer para vocês. Então, eles têm debate sobre escolhas, né, diferentes para a ação política, a relação com a mídia, né? Então, se fala muitas vezes de jornais ali, quais estratégias de exposição dessa luta, o uso de espaços institucionais para a política eleitoreira, isso tem a ver um pouco com, tanto com a estação do Grêmio, quanto a reitoria, a contratação desse professor. A questão, né, eles discutem a liberdade de organização e as formas de protesto possível, e autonomia, essa palavra autonomia aparece também algumas vezes, né, dos centros estudantis organizados politicamente. Então, as ações que a faculdade que o reitor faz em relação à greve, ele discute bastante isso, vai acabar com a autonomia, não vai, tá. E eu vou destacar algumas passagens relativas, então, a alguns diálogos, aí para vocês verem, da caracterização dessa greve estudantil, né, e aí, por isso que eu comentei um pouco desse interrogação no título da minha apresentação, que acho que tem a ver com duas coisas, né, um pouco que esse texto não é conhecido, né, então, nossa, como assim, uma greve estudantil, né, escrita desses dois, né, nomes importantes aí, e como, na verdade, eu queria trazer isso, como que essa greve estudantil é caracterizada. Vou só relembrar um pouquinho, então, o percurso deles, né, a gente está falando de, hoje, 2 grandes nomes, né, Guarnieri e Vianinha. Só te avisar que a gente já entrou nos 3 últimos minutinhos. Tá, já estou encerrando. E nesse momento eles são bem jovens mesmo, né? Os dois estão em São Paulo fazendo teatro, tem ali cerca de 20 a 22 anos, né? O Viana estudou arquitetura, não terminou, né? Os dois foram aí presidentes de associações estudantis, o Guarnieri fazia teatro desde cedo na escola e tal, mas queria destacar essa coisa essa presença deles como líder estudantil, né? Então o Guarnieri, por exemplo, foi secretário da União Paulista de Estudantes Secundários, foi presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundários e vice-presidente da UNES, né, da União Nacional de Estudantes Secundários, tal. E os dois eram pertencentes aí à juventude comunista, ligados aí ao partido, né, comunista, o Vianinha desde muito cedo, né, de 14 anos, tal. Os dois estão juntos na fundação do Teatro Paulista Estudante, né, que marca uma parte importante aí da cena nacional, menos comentada talvez que o Teatro de Arena, né, então, acho que a participação deles nesse grupo amador, que tem como objetivo, né, divulgar teatro entre estudantes secundaristas e universitários, tentativa de atrair novos integrantes por partido, de fazer essa ponte, né, arte e política ali, acho que marca essa fase da carreira, da produção deles. O fim do Teatro Paulista não é muito claro, né, alguns referem como, foi absorvido pelo Teatro da Arena, então tem a ver com essa passagem deles para um grupo profissional e tal. No acervo, a gente tem 3 versões da peça, e na primeira, né, tem junto com o texto, tem um roteiro, assim, de quem faria o quê e tal. E aí existe a anotação do nome do Guarnieri ligado ao personagem, né, que estuda
um dos líderes ali mais da República, que é estudante de filosofia, e a Aldo-Vianinha é ligado ao estudante de arquitetura, né? Acaba não tendo mais um estudante de arquitetura na versão, né, que a gente está considerando mais acabada aqui do texto. O nome de outras integrantes da LTPS estariam ligados a outros personagens femininas pensadas para a primeira versão do texto, que também acabou não ficando, né? Só fica uma personagem que tem fala ali e tal. E eu vou mostrar então um trechinho, deixa eu compartilhar aqui. Só queria mostrar algumas falas mesmo que eu selecionei. Me digam se foi, por favor. Tá aparecendo? Tá aparecendo. E daí eu já te peço para concluir, Sim. tá? Tá, beleza, são curtinhos os trechos. Então, por exemplo, queria só destacar algumas expressões, né? A paginação aqui não corresponde exatamente, tá, gente? Porque ainda tá em edição o texto, então é provisória. O Fábio, que é um desses personagens que mora na casa, né, traz esse termo, e essa expressão piquenique aparece algumas vezes, né? Então ele diz, greve não é piquenique, não. Essa referência, né, com piquenique, com festa, aparece em outros momentos. O Dora, que é um dos principais, né, quem dialoga lá com o representante da faculdade, comenta um pouco das estratégias, né, que tem apoio de outros grêmios, então, o negócio é propaganda, eles falam disso, né, de divulgar, aqui no caso, né, participar ao povo o que acontece, e essa expressão também, lápis, papel e mãos à obra. Eu queria trazer um pouco para caracterizar essa diferença, né, em relação a outras greves. Ou ali embaixo, né, a fala do Dória, estudante quando quer, dá duro, né, destacando um pouco o posicionamento possível aí. Ou embaixo, sabem que greve de estudantes não é brincadeira, é recurso extremo onde só há um caminho, vencer. Acho essa curiosa. A greve acaba sendo vitoriosa, né, no final eles conseguem lá o que eles queriam. Esse trecho, na verdade, eu vou destacar só o final lá, ó, que eles estão discutindo uma situação em que um deles não consegue pagar o aluguel, tal, e aí tem que arrumar um trabalho. Então, a última fala lá, que é do Zito. Mas é duro arranjar um trabalho, né? Estudando na faculdade. Estudante deveria ser pago para estudar. É um trabalho como outro qualquer. Não tem essa pergunta, eu trago essa pergunta, né? Quanto estudante é um trabalhador, é um trabalho como outro qualquer, enfim, esse personagem traz um pouquinho isso. Isso, acho que eu vou deixar para o momento do debate a gente conversar um pouquinho mais, mas me interessa nesse momento entender isso, como que essa greve é caracterizada, né? Além das questões formais, aqui que eu trouxe um pouquinho, pensando especificamente nesse recorte, né? Que é uma greve de estudantes universitários. Muito obrigada. Obrigada, Lígia. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vi que o Marcos chegou, né? Eu vou continuar com as comunicações, e como a gente ainda tem 2 comunicações, e para garantir o espaço mínimo de um debate, eu vou abolir o intervalo que a gente vem fazendo, porque hoje a gente está, de fato, com 5 comunicações, tá? Então, também deixo quem precisar sair, né, desta sala virtual, para ter um tempinho para, enfim, fique à vontade, mas a gente segue direto, tá bem? Devido ao tempo. Então, eu vou passar a palavra agora para o Antônio. Você está com o microfone desligado. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo bem, né? Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Eu sempre me banano aqui, mas vamos ver se dá certo. Com licença, Antônio, ajuda. já que Oi. você vai compartilhar, vai fazendo um passo a passo, que eu também vou precisar dessa ajuda. Então, você vai falando como é que você faz isso aí, tá bom? Eu abri aqui compartilhar uma janela, porque já está aberto aqui embaixo, né? Não deu. Peraí. Era para ser aqui uma janela, né? Mas, enfim. Não apareceu. É que se você tiver com uma tela só, você vai ter que compartilhar a tela inteira, não vai ter jeito, eu acho. Tá. Peraí. Foi aqui, acho que foi. Tá entrando? Tá. Tá. Foi. Não estou vendo vocês, tá? Precisa deixar maior? Eu consigo ok? ver bem. Tá bem, né? Então, o título da minha comunicação é Tragédia e Resistência em A Paixão de Ajuricaba, de Márcio Souza.
Só confirma para mim se passou. Passou? Não. Não, né? Sempre tá isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que você vai ter que ir lá no ladinho e isso, chamando um por um. Ah, tá. Então, ok. Desculpa aí a atrapalhação, mas acontece. Antes de tudo, eu quero fazer agradecimentos, tá? Agradecer as coordenadoras do simpósio, Maria Clara, Elizabeth e Fabiana, por terem assim, acolhido a minha comunicação, né? Porque há algum tempo eu procurava um grupo assim, mais voltado para o teatro, né? E eu já participei de Abralink algumas vezes, mas não num grupo tão mais específico. Então, eu fico muito feliz, né, de estar participando desse simpósio e pretendo fidelizar. Eu quero agradecer também à minha universidade, a UEMA-Sul, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, campus de Imperatriz, e também ao IFMA, onde eu também sou servidor, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus de Imperatriz, que é onde eu moro e de onde eu estou falando, né, cidade de Imperatriz, no sudoeste do Maranhão. Eu sou Antônio Coutinho Soares Filho, mas pode me chamar apenas de Coutinho, que é como eu mais sou conhecido. Eu sou doutorando da UFNT, que é a Universidade Federal do Norte do Tocantins, campus de Araguaína. Então, bom dia a todos e a todas. E eu começo com a fala do protagonista da peça que eu estou analisando. Ele diz assim: eu sou a Juricaba, filho de Poronominaré, senhor do Rio Negro, rei dos Manau, conquistador do Parima e flagelo dos portugueses. Isso está no ato 1, na cena primeira de A Paixão de Ajuricaba, de Márcio Souza. Este é o Márcio Souza, é o autor que eu venho estudando no doutorado, especificamente o seu teatro, né? E eu já estudo há algum tempo, né? Mas ele tem uma obra assim bem extensa, envolvendo romance, conto, teatro, ensaios, e no doutorado eu estou focando mesmo nas peças. São 12, na verdade, e eu ainda estou fazendo assim, alguns recortes, mas A Paixão de Ajuricaba é assim, o principal texto dele, ou o mais conhecido. Ele é de Manaus. Algumas informações aqui sobre as montagens dessa peça, ela já foi montada, né, mais de uma vez. Então, ela tem a sua estreia em 19 de maio de 1974, quando ela foi escrita e encenada pela primeira vez. Ela foi encenada pelo grupo teatral TESC, que é o Teatro Experimental do Sesc de Manaus, do qual o Márcio Souza fez parte, assim, durante mais de 10 anos, né, até o fechamento, por questões políticas do teatro, e depois ele voltou, né, mas ele sempre esteve envolvido com esse grupo aí. E a dramaturgia do Márcio Souza, ela nasceu muito ligada ao TESC. Então, assim, as peças foram escritas em primeira mão para que o grupo encenasse. Então, essa peça é de 1974. Nós temos outras montagens em 1977, também pelo TESC, outra montagem em 1979, pelo grupo Cena Aberta, e em 2003 ela foi reeditada quando teve a reabertura do Teatro do Sesc. Atualmente ele funciona, né? O teatro está aberto. Uma estrutura rápida da peça, ela se constrói como uma tragédia. Da dramaturgia do Márcio, é a única peça que tem essa composição realmente de uma tragédia, bem próximo aos moldes da tragédia clássica grega. A peça se constrói em 2 atos, o primeiro ato tem 6 cenas, e o segundo ato tem 9. As personagens são a Juricaba, Inhambu, a sua amada, o irmão Carmelita, que é um padre, o comandante português, que é o que prende, né, o Ajuricaba, temos um pajé, Teodósio, que é um índio convertido, temos um guerreiro Manau e o coro, que nessa peça tem um papel assim, fundamental e dá assim, muito da plasticidade que essa peça tem, se deve à participação do coro. A ação se passa no Rio Negro, Amazonas, a época é 1727, quando se deu a revolta de Ajuricaba, né, que terminou com a sua morte, e a grande temática da peça é a paixão, por isso que chama A Paixão de Ajuricaba. E eu faço a seguinte divisão: o primeiro ato, a grande paixão, é a conquista de Inhambu,
que é a amada que ele tenta conquistar, porque ela é de uma outra tribo, né? Ela é da tribo Xiraniá, e ele é um Manau. E eles prenderam, né, e tal, a tribo dela, então ela tem uma dificuldade de ceder ao amor, né? Então, o primeiro ato é basicamente a paixão, o desejo, o amor e a conquista de Inhambu. E o segundo ato nós temos, de fato, o sacrifício de Ajuricaba, a luta contra os invasores, que vai culminar com a sua morte. A luta contra a opressão. Segundo a historiografia oficial, Ajuricaba é visto como rebelde e ensandecido. Isso é uma tentativa, né, de apagar a sua luta. A peça de Márcio Souza resgata essa figura, que acaba se tornando símbolo da resistência indígena à colonização. Ajuricaba, ele não conta nos compêndios, óbvio que não, né, porque a história ela é construída na perspectiva do dominante, então ele sempre vai para uma nota de rodapé como uma figura não grata, né, nessa história. Então, o que Márcio Souza faz com o TESC é fazer esse resgate dessa figura histórica tão importante para a Amazônia, tanto é que deu nome, né, à capital do Amazonas, que é Manaus, que é uma homenagem a essa tribo Manaus, que foi extinta, inclusive, nesse processo de luta e resistência no século XVIII. História, mito e o medo. A peça do Márcio, ela intersecciona o Ajuricaba histórico com a sua imagem quase mítica. Então, a gente não vai dizer a rigor que a peça é uma peça histórica. Ela parte de fatos históricos, mas ela vai fazendo um cruzamento com essa figura mítica que é a Ajuricaba, que é um representante da luta e da resistência dos povos indígenas à barbaridade cometida no processo de colonização. Então, partindo disso, o Márcio Souza ele inscreve a realidade política do Brasil sob a ditadura civil-militar. Vamos lembrar que estamos em 74, em pleno vigor do AI-5, então a paixão de Ajuricaba não é apenas um resgate da figura histórica, mas também uma denúncia contra a tortura, a morte e a perseguição política vivida no Brasil de então. Por isso, a temática do medo ela também é uma das linhas que percorre o primeiro ato, sobretudo. Então, uma fala aqui do ato 1 da primeira cena. Inhambu diz, o medo põe asas nos pés, o medo nos prega no chão. Eu tenho medo do medo que me toma a razão. E o Ajuricaba responde, eu não compreendo a natureza humana e ignoro como o medo atua nos homens, mas dizem os xamãs que nada nos coloca fora do bom senso como o medo. E já vi o medo provocar terríveis alucinações em nobres guerreiros. E aí são vários discursos, né, sobre o medo, eu estou só apenas dando uma ilustração. A Ajuricaba diz, o medo é injusto sempre, e somente a injustiça sobrevive nele. É preciso combater o medo, minha amada. Inhambu diz, é preciso amar, o Jurupari é preciso, não há remédio para a nossa gente. Não é para um estranho que agora confidencio. Hoje somos nós, meu querido, que destroem. Amanhã será a selva, os pássaros, os bichos, e o rio se tornará lama apodrecida. Quase profética, né, a fala de Inhambu, que a gente está vendo atualmente o que está acontecendo com a região amazônica. Eu estou destacando aqui o Coro, porque o Coro é assim, uma personagem, como eu já falei, muito interessante, responsável pela plasticidade da peça, mas também tem falas muito interessantes. Então, eu digo que o Coro, em A Paixão de Ajuricaba, ele tem várias faces. Eu destaquei duas aqui. Uma dessas facetas é a do cronista histórico. Olha uma das falas do Coro na cena segunda do ato primeiro. Durante os primeiros anos do século XVIII, os portugueses preocuparam-se em firmar a conquista, penetrando nos grandes territórios amazônicos. Mas os gentios não aceitavam pacificamente a invasão de suas terras, aliavam-se contra os portugueses e enfrentavam as bem armadas tropas de guerra. Os Manau, povo de Ajuricaba, habitavam neste país romântico que era o Vale do Rio Negro. Invadido, este país romântico passou a ver seus habitantes espoliados e escravizados pelos europeus. É uma fala assim, bem interessante, que ela é longa, né, e ela denuncia também as epidemias, os assassinatos e as torturas e genocídio que aconteceu
no século XVIII com o povo indígena. Um outro traço desse coro, ele faz cantos de exaltação. Então, esse aqui eu queria destacar, que é da cena quinta do ato primeiro. De braços valorosos, vamos agora cantar. E do homem que primeiro manteve livre o nosso país romântico. Ó gentios da floresta, ó gênios da floresta, ó justos combatentes, descei agora, musa, que tímida perdurais pelos tempos, abri a nossa boca como um vulcão em lavas, e sem medo entoai por nossos corpos os gritos que clamam secos na garganta atrofiada. Ó musa de povos que jamais se rendem, ó musa de povos que morrem de pé, ó musa de povos que resistem com coragem, ó musa de povos que defendem a liberdade. Inclusive, é um texto realmente belíssimo, né? Então, o ato 1, ele tem alguns fios condutores, que são os seguintes: a linguagem lírica, política e de denúncia. Temos também a questão da paixão amorosa, sobretudo a conquista de Inhambu por Ajuricaba. Nós temos o tema do medo, que é o medo do colonizador e da censura ditatorial. Nós temos também essa questão da revisão histórica, né? Inclusive com a denúncia da política genocida do colonizador e também a escravização do índio. Nós temos também a visão mítica do indígena, aparece, né, que é uma coisa que poderia ser desenvolvida, mas não dá de falar disso aqui agora. E também um tema bem interessante são as perigosas alianças entre brancos e nativos, que sempre termina em derrota ou desvantagem para os nativos. E a gente vê também a prisão de Ajuricaba e Inhambu no final do primeiro ato. Então, o primeiro ato termina com ela já casando com Ajuricaba, né, se unindo com ele em amor, e também, na sequência, ambos são presos pelo exército português. Coutinho. Oi. Chegamos aos 3 minutos finais. Está terminando, eu vou correr. O ato segundo é prisão, tortura e morte. Então, nós temos o louvor à barbárie no segundo ato, e eu vou ler essa fala do comandante português, que ela é bem emblemática. Ele diz o seguinte: eu sustento que o direito de guerra, no que concerne ao mal, se possa fazer ao inimigo, está acima das leis que concedem a justiça divina, bem como da justiça humana. A conquista admite como lícita muitas práticas condenáveis, e não vale o princípio de que não se deve tirar proveito da estupidez alheia. E só que, na sequência disso, o Ajuricaba faz um louvor à honra. Ele diz: o meu povo sempre se recusará a golpear os portugueses pelas costas. Meu povo correrá sempre aos portugueses de frente, homem a homem. E os fios que conduzem o segundo ato é a tensão política, a prisão e o assassinato de Ajuricaba, e uma coisa que é muito interessante na peça, que é o índio Teodósio, que a semente de Ajuricaba ele desperta. Então, nós temos também essa reversão histórica, né, o assassinato do herói, mas depois eu posso falar disso, né, se tiver tempo, mas a peça ela tem mais de uma variante dessa cena. Em uma, ele se mata, que corresponde aos relatos históricos, e na outra variante, ele é jogado da canoa, quando está sendo transportado para Belém pelos soldados portugueses. Mas, de qualquer forma, Ajuricaba desaparece nas águas do Rio Negro. Seu corpo nunca foi encontrado. E a semente germina em Teodósio, né? No início da peça, ele fala: hoje eu não sou mais índio, e no final da peça ele diz: meu nome é Dieroá, antigo assimilado de nome Teodósio, guerreiro e flagelo dos portugueses. E essa fala de que sou guerreiro e flagelo dos portugueses é uma fala que o Ajuricaba diz no início da peça. Algumas considerações: a peça é a exaltação do herói indígena enquanto metáfora da resistência e denúncia da necropolítica colonial, que, insaciável, apresenta novos tentáculos atualmente, infelizmente. Mudam-se os tempos, os regimes, os nomes, a praxis de destruição é a mesma. A Paixão de Ajuricaba é esse toque de trombeta na dramaturgia sousiana, que não anuncia apenas o apocalipse, mas, sobretudo, a elevação heróica daqueles que sempre são vistos como párias. Apesar da tragicidade que acompanha a peça, o que prevalece é seu lirismo libertário, a voz popular tornada poesia, linguagem de aguerrido inconformismo. Então, eu agradeço aqui, tá?
Me desculpo pela pressa, né, mas o tempo é bem curtinho, né? Obrigado, gente. Obrigada, Coutinho. Imagina, eu que agradeço a precisão no tempo. Vamos passar, então, para a última comunicação, Marcos, e depois a gente retoma a conversa com o que já foi exposto. Ok, bom dia a todos. Eu gostaria de uma pequena aula aqui, como compartilhar a tela, antes de qualquer coisa. Sabe esse quadradinho embaixo com uma setinha dentro? Sim, apresentar agora. É isso? Isso. É nele. E aí você vai optar por Uma guia? Depende do que... Eu acho que às vezes é mais fácil a tela, não? A tela cheia? Ok. Mas isso, daí só a única consequência é que você não vai mais nos ver, você vai ver só a sua tela. Só Sim. a tela que você tá. Tá, eu vou clicar aqui e compartilhar o arquivo, né? Então tá, se eu conseguir, ótimo, senão vou ter que narrar, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado por aceitar o meu texto. Eu vou me apresentar, eu sou um homem negro, sou estudante de literatura, de mestrado em literatura na Universidade de Brasília, sou professor de ensino médio, sou professor de teatro, sou produtor cultural, ator de teatro, e vou apresentar um texto de um autor inédito, que ninguém conhece, que é o Romero Nepomuceno. Esse autor, ele permaneceu inédito, toda a sua obra é inédita, ele não publicou absolutamente nada. Como a maioria dos homens do teatro, o teatro não dá para você ser diretor, dramaturgo e escritor ao mesmo tempo. Então, geralmente, os homens de teatro, eles montam os teatros e alguém publica depois, ou eles publicam no final da vida, né? Então, Romero seguiu esse caminho. É a primeira vez que se fala sobre ele, apesar de ele ser de uma família grande, pai, avô, bisavô, irmãos, todos são das áreas das artes, da literatura, do teatro. E evito falar de parentescos, se colocar na internet, você vai aparecer um monte de parentesco dele, e é uma coisa que ele não gosta, né? Tipo, mais ou menos assim, se você for filho de Chico Buarque, né? Ninguém sabe o nome do filho do da filha de Chico Buarque, todo mundo fala, filho de Chico Buarque. E é uma coisa que ele detesta isso, já é um homem de 80, 70 anos. Então, vou falar sobre a peça que chama-se A Fábrica, que é motivo agora dessa comunicação. Posteriormente, pretendo editá-la e publicá-la junto com outras obras inéditas do mesmo autor. Esse é um dos textos principais da minha pesquisa de mestrado. Faço uma relação do Romero Nepomuceno na sua obra com influências de 3 grandes escritores, um encenador e um dramaturgo. Vou ver se eu consigo agora compartilhar para vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. O problema é que não vai aparecer o meu arquivo. O problema é mais didático. Você tem que estar com o arquivo aberto. Ele está aberto. Tá? Aham. Ah, entendi. Estou com o arquivo aberto. E aí eu clico aqui para ver se ela vai aparecer. Não vai aparecer. Então, eu vou ter que narrar, infelizmente, tá bom? Você quer tentar uma Não se outra? preocupe. Tem essas outras opções aqui. Eu acho que... Eu estou há 2 anos fazendo isso e eu há 2 anos estou me confundindo também. Então, eu acho que você pode tentar uma janela, mas ele tem que estar aberto. O Tem que arquivo estar está na aberto. Sim, Tá. ele está aberto. Uhum. Abrir, ativar a legenda. Não? Não vai aparecer. Infelizmente. O problema é mais entre eu e o computador. Então, eu vou fazer uma narração rápida, não é o que eu gostaria, mas que no momento é possível. Marcos, você clicou na flechinha ou nos 3 pontinhos? Cliquei na festinha. Aí, quando eu falo abrir a tela cheia, ele não aparece o meu arquivo. Entendeu? É que daí aparece tela inteira, uma janela, uma A tela guia. inteira. Isso. Daí quando você clica não aparece. Pois é. Clica em uma janela, Marcos. A tela inteira não aparece o programa mesmo. É quando você clica em uma janela que vai aparecer a janela do programa que você quer abrir. Ah, ok. Uma janela.
Ok. Isso aí. Muito obrigado. Oh, eu Obrigado. estava ensinando errado. Gratidão. Vocês estão ouvindo agora? Vocês estão vendo? Sim. Sim, Sim. tá abrindo. Obrigada, Carla. Muito Obrigada. obrigado. Muito obrigado. Não estou os vendo, mas vocês estão me ouvindo. Então tá. Sobre nós, relação de poder na dramaturgia de Romero Nepomuceno. O autor. Ele é economista de formação, trabalhou como servidor público federal, do governo federal por mais de 30 anos, nasceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas, filho do diretor do Teatro Mineiro, viveu parte de sua juventude auxiliando seu pai em montagem de peças teatrais em um núcleo de teatro, denominado Centro de Estudos Teatrais, o SET, que permanece ainda e é muito forte em Minas Gerais. Ele mudou-se para Brasília devido a perseguições locais e a censura às suas obras pela ditadura militar. Ele é diretor teatral, dramaturgo e encenador. A peça A Fábrica, escrita em 2005, narra a história de uma empresa especializada em construir bolhas. Seus produtos são comercializados em todo o país. A trama tem como enredo principal a crise das matérias-primas das caldeiras, onde são produzidas bolhas. Com a escassez de madeira para manter as cadeias em funcionamento, a direção da fábrica decide queimar os corpos dos trabalhadores idosos voluntários como combustível às caldeiras. As principais temáticas da obra é a relação de poder macroeconômico do Estado brasileiro, o poder oligárquico, o racismo estrutural, a religião e a família heteronormativa patriarcal. E aí eu quero destacar aqui que o texto do Romero Nepomuceno, ele não é datado, ele não narra-se uma data, uma época do Brasil. Ele faz uma crítica muito forte ao Brasil contemporâneo. Em sua peça, a Fábrica, ele questiona por que o Brasil é o que é, e não tem a perspectiva de propor soluções fáceis ao Brasil. Mas ele constata na sua obra por que o Brasil é tão desigual. E ele fala que o Brasil é desigual porque ele se baseia nesses alicerces. As relações macroeconômicas do Estado brasileiro é uma relação muito presente na obra do Raimundo Faoro, né, Os Dons do Poder. Ele pega essas relações e coloca isso, como é que se dá as relações das grandes empresas, o interesse das grandes empresas em prol de toda uma população ou uma nação. Historicamente, o poder oligárquico tradicional, que saindo de uma economia agrária, se torna uma economia, um grupo industrial, e com preceitos muito bem definidos para se perpetuarem no poder a qualquer custo. E aí ele fala que o Brasil ele continua sendo tão desigual por situações que não foram resolvidas, e está no gene da sua estrutura, né? Que aí ele vai tratar o racismo estrutural, como é que se dá as relações raciais e como que ela permeia toda a sociedade brasileira para manter alguns grupos ditos como minorias, que na verdade não são minoria, muitas vezes em uma situação de subalternidade a essa elite oligárquica. A religião, que permeia todas as classes sociais, e aí essa religião, ele não tem uma crítica à religião católica em si, mas é uma crítica ao cristianismo, profundamente. Ele faz uma crítica ao cristianismo como um todo, ou o cristianismo e outra religião qualquer que sirva, na verdade, para justificar algumas injustiças sociais. A família heteronormativa patriarcal, essa ela é escancaradamente criticada na cena. A peça é uma peça que ocorre, que tem 16 cenas em um único ato. Essas 16 cenas, na generalidade para o autor, elas são cenas compostas como quadros. Isso quer dizer que a peça, ela pode ser montada em qualquer ordem. Cena 1, cena 2, cena 3, você pode pegar a cena 4 para a cena 5, começar a montar a cena 5 e terminar com a cena 7. E é uma característica do autor. Um outro ponto interessante, como fez Bertolt Brecht, em grande parte da sua obra, os autores, os personagens não têm nome. Os personagens eles representam grupos e seres sociais. Então, não existe a Maria, não existe o José, os personagens é o homem, a mulher, o membro do clero, o membro religioso,
porque ele está tratando que esses personagens representam, na verdade, estruturas sociais, grupos sociais que mantêm o Estado, que formam o Estado brasileiro da forma que ele é. Vou destacar agora apenas a primeira peça, a primeira cena e a segunda cena, que o tempo é extremamente curto. Espero em um momento oportuno poder debater essa situação ou publicar mesmo os textos. É uma pequena encenação, uma pequena demonstração da primeira cena que vai tratar sobre o racismo estrutural na peça. A peça começa, a fábrica, e aí ele começa com essa seguinte citação, parafraseando o próprio autor: o labor salva o corpo para corromper a alma, dos livros dos deuses. Cena 1 é a admissão, onde o personagem entrevistador, ele vai entrevistar um empregado, uma pessoa que está procurando um emprego. Tem a secretária, que é do diretor da empresa, o empregado que vai atrás, ele narra como que vai ser o cenário. E aí, como eu falei, os personagens é assim: empregado, secretária, diretor da fábrica. Não há nomes, né, porque eles representam seres sociais. Aí eu vou narrar esse pequeno diálogo: secretária, o empregado. Boa tarde. Aí a secretária fala: boa tarde, pois não, o empregado. É sobre o anúncio do jornal. A secretária: o senhor marcou entrevista? Sim, para as 16 horas. Aí ela vai: deixe-me ver aqui. Ah, sim, o senhor é especialista. Ele está já aguardando para avisar que você chegou. Aí ela liga e a cena continua a desenrolar. Há um determinado momento da cena que está conversando um entrevistador e o empregado que pretende um emprego. E aí o entrevistador pergunta o seguinte para ele, o terceiro tópico: o entrevistador: com toda naturalidade, sem evidenciar apoio ou não às teorias das diferenças que rechaçam a mestiçagem. Qual é a cor dos seus olhos? Castanho escuro. Desculpe por perguntar, que esse quesito está aqui no manual de entrevista, que tem a anotar isso. Mas ocorre que eu sou daltônico, na verdade, eu mal sou educado para as cores. Eu não vejo muito bem. E a cor da sua pele, qual é? Aí o empregado fala: branca. Aí o entrevistador fala: bom, muito bom. Você terá um futuro brilhante aqui na fábrica. Quem diria, um homem branco e, acima por tudo, um especialista. Ah, sim. Deixa eu ver seus dentes. Deixa-me ver seus dentes. Ele pega, olha os dentes do entrevistado. Excepcional. Não falta nenhum deles. Apenas uma pequena mancha aqui no molar inferior, na qual nossos dentistas não resolvam. Ah, deixa eu ver a canela. Mostre-lhe minha canela. Pernas longas e finas. Você tem umas pernas de maçarico. São as melhores. Geralmente as pessoas que possuem canelas finas são bem mais dispostas. Está na razão de constar aqui o requisito aqui no nosso manual. Quem diria? Um homem de canela fina. Deixa eu ver o seu crânio. Ah, o seu crânio. Médio diâmetro do crânio. Bom, muito bom. Vamos ver agora o seu bíceps. Muito bom também, excelente. Os exames, trouxe os exames médicos? Deixa-me ver. Bom, muito bom. Semana passada dispensamos um candidato por possuir um nariz de rapina, uma testa alongada e a pele amorenada. Não parece ser muito seu caso. E aí, a partir daí, ele faz nessa cena ele faz uma sátira entre duas construções. A primeira é como é que se dava o processo de escolha dos escravos no Brasil, no século XIX, e como é que se dá, paralelo a isso, as entrevistas de emprego nas grandes empresas, porque ele quer evidenciar aqui que muitas vezes, em algumas corporações, escolhe-se mais pela aparência que deve aparecer o chefe do que a sua qualificação, que muitas vezes se escolhe o chefe mais porque quem indica do que de fato de quem são as competências da pessoa que está sendo entrevistada. Em seguida, vou passar para uma segunda cena que fala sobre o racismo, que fala sobre o problema do Brasil, né? Que ele fala que o problema do Brasil também é a família tradicional. A família tradicional fala da mãe, filho, o avô e membros do clero.
né, nessa cena, é um café da manhã com a família, e a família vai, o empregado chega em casa, fala que conseguiu um emprego, e aí eles vão discutir, porque o filho ele tem que ir para uma escola de doutrinação. O que seria essa escola de doutrinação? Deixa eu ver como é que eu saio dessa cena, dessa compartilhamento de tela, não sei. E agora, como é que eu saio? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Estamos. Como é que eu saio do compartilhamento de tela? Você volta, você interrompe o compartilhamento, não aparece, não tem nada ali embaixo, mas você pode fecha. Deixa eu ver aqui. Fechei. Vocês estão me vendo de volta? Tamo. Ou como é que. Ai, gente, agora me deu um. Vocês estão Aí me vendo? você vai na aba que a gente tá na nossa reunião, clica na setinha de novo, e ali vai ter um interromper compartilhamento, na aba onde a gente tá, na reunião. Ok. Tá, obrigado. Na aba que estamos, parar a apresentação. Ótimo, porque eu não vou ter tempo para terminar, e eu não vou ficar narrando aqui trechos da obra. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Falta quanto tempo? Eu já ia com um pouco já te alertar de já estamos 3 na minutos, fase da né? conclusão. Ok. Então, na obra, nessa peça, nessa cena da mãe, o clero vai buscar o filho para a doutrinação. E a doutrinação é um momento que o clero fala como que deve seguir ser os novos homens, os homens de bem, que eles devem ter uma moral cívica, os princípios religiosos, devotar a família como um homem e a mulher, e fala sobre o amor de Deus, etc. E é uma crítica muito forte ao processo do catolicismo, de catequese, mas ele também fala sobre o protestantismo, e ele fala que essas estruturas, esses valores, e essa estrutura do clero, ela também compõe a estrutura da sociedade brasileira, e é onde muitas vezes justifica de uma forma até um pouco mitológica alguns problemas estruturais que nós temos. As principais influências do autor é o Bertolt Brecht. O Brecht é o grande influenciador do autor. O pescador, o encenador, né, o encenador que trabalhou com o Bertolt Brecht, porque apesar dessa peça mesmo ter 18 personagens, nós podemos montá-la com 6 atores, porque a gente pode utilizar o sistema Coringo da Augusto Boal e do Guarnieri, que você faz um revezamento dos atores, dependendo da cena, já que as cenas não são sequenciais, você pode fazer essa situação. A escrita é muito, muito próxima mesmo do Albert Camus, há uma crítica, na verdade, à ideia da salvação do homem ou da resolução dos seus conflitos de uma forma simplória. Ele faz a crítica a esse tipo de literatura, de dramaturgia. O seu texto parece muito com Eric do Ibsen e Samuel Beckett também, mesmo porque nessa história de construção de bolhas, e eu estou falando bolha de sabão, que narra a peça, a bolha é o objeto da fabricação da fábrica, que é um objeto, na verdade, minimalista. Todos os personagens aqui, eles têm características do surrealismo e alguns do existencialismo. Uma peça bem complexa de se montar, nunca foi montada, eu até tentei montar este ano, mas a pandemia realmente ela dificulta qualquer coisa. E eu espero em outro momento eu estou reunindo a obra do autor para poder publicar e distribuí-la, né? Acredito que ele tem uma grande... No teatro contemporâneo, ele faz uma reflexão do Brasil contemporâneo e as suas estruturas, né? O que o Brasil deveria mudar, né? Ele faz parte desse teatro engajado, não tão politicamente como na década de 50, 60 e 70, não acreditando que o teatro é uma forma aguerrida de mudar a sociedade, mas um espaço de reflexão, seja das minorias, ou seja de grupos sociais, para uma mudança mesmo, para uma mudança na nossa sociedade. É isso, agradeço a palavra e a participação no seminário. Obrigada, Marcos. Obrigada também ao pessoal que nos ajudou tecnicamente. Então, agora eu vou abrir para o debate, né? E eu queria saber, antes de eu mesma fazer qualquer consideração ou pergunta que eu possa endereçar, eu gostaria de saber se quem
abrir e saber se alguém já tem alguma questão, alguma que queira falar alguma coisa. Eu tenho A também. Beth. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar com a Beth e depois, depois eu te dou mais um pouquinho da palavra, tá bom, Marcos? Oi, gente, bom dia. Desculpe, eu estou no celular, problemas com o equipamento, então vou abrir só para falar aqui. Um prazer estar aqui, claro, né, com vocês ainda hoje. Eu queria, como eu fui mencionado, o CDT, na verdade, foi mencionado pela Lígia, eu queria só dizer que todo o trabalho que a gente fez lá é um grande trabalho de colaboração, sabe? E eu fico muito feliz de poder ter participado, porque é a Lígia e o professor João Roberto com o pós-doc, que se interessaram e fizeram uma parceria com o Itaú Cultural, que nos ajudou a financiar a organização do acervo, né, para além, inclusive, dessa peça inédita ainda. Então, assim, só para realçar e reforçar a importância da gente ter processos de colaboração com várias entidades, várias instâncias, e aí a gente poder avançar e conseguir fazer um trabalho como o da Lígia, maravilhoso de análise, né, que aumenta a nossa compreensão da história do teatro brasileiro. Então, eu só queria mencionar isso e deixar o agradecimento à Lígia, que costurou tudo isso. Tá? Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Beth. Marcos, eu posso, só porque eu vou passar a palavra, só para quem ainda não, para quem estava, digamos assim, na plateia, e depois eu retomo para você, tá? Então, acho que na sequência é Henrique e Carlos, não sei qual dos dois levantou a mão primeiro, mas segue Henrique, depois Carlos. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui novamente. As minhas questões são para Larissa. A primeira delas é se você chega a ver alguma coisa sobre a montagem brasileira da Rainha Morta pelos comediantes, em 46 ou 47, se eu não me engano. É uma peça bastante polêmica, uma montagem bastante polêmica aqui, porque... Primeiro porque dizem que ela era chatíssima, né? Ela estreia durando umas 5 horas, se eu não me engano. As críticas são péssimas, depois eles reduzem, elas dizem que ela era plasticamente muito bonita, mas era uma peça muito difícil, com todo o ziembinskianismo do Ziembinski que atuava também. Eles apelidam ela nos bastidores de a galinha morta, porque era realmente, apresentou pouquíssimo, e porque também teve uma polêmica que o Monterland, na época, ele já saía nos jornais como um colaboracionista, saía no jornal Nas Listas Brasileiras, como colaboracionista dos nazistas. Então, se eu não, acho que é o Pascoal, Carlos Magno mesmo, que faz uma crítica no jornal, questionando por que os comediantes estavam montando um texto de um colaboracionista, que isso não tinha o menor cabimento, isso num contexto já do final, de pós-guerra e final do Estado Novo, né, com um novo equilíbrio de forças e tudo. Então, se você chegou a olhar isso. E a segunda questão é sobre a aproximação que você faz com o Brecht, né? Assim, queria tentar entender melhor por quais caminhos você busca fazer essa comparação, porque a minha impressão é que são universos muito opostos, assim. Eu queria saber se tem uma influência, se você acha que tem uma influência direta no pensamento do Brecht no Monterland, mas, a meu ver, assim, esses modernos franceses do entre guerras, eles têm uma perspectiva extremamente conservadora e cristã do teatro, e bastante diversa das propostas que o Brecht fazia, e que acredito que ainda chegavam muito, muito timidamente na França. É isso. Obrigada, Carlos. Depois a gente faz uma rodada, depois vocês respondem. Tá. Eu tava esperando a resposta. Eu acho que a minha pergunta ela é motivada pela comunicação da Larissa, mas eu acho que ela vale para todos os comunicadores de hoje, porque como todas as comunicações foram centradas em obras específicas de autores, e aí eu vi em algum momento de todas as comunicações
que a gente, claro, a gente tem que se referir à vida do autor, e a vida do autor, o contexto em que ele está inserido faz diferença, mas existe um limiar entre o contexto e o biografismo, que é você interpretar a obra do autor a partir da vida dele de uma maneira muito mais direta e colada. E aí eu queria saber de todos como que vocês lidam com essa... E assim, uma pesquisa minha foi sobre autoficção, então assim, eu era um pós-doutorado sobre fofoca, basicamente. Então, lidar com a vida do autor para entender a sua construção, a sua obra, é um ponto que me é muito caro e que eu sei que faz diferença, mas existe esse limite entre... E aí eu queria saber como que vocês lidam com essa questão de trazer a vida do autor para a coisa. E aí eu dou só o exemplo do que eu vi no da Larissa, que me chamou a atenção disso e depois me levantou nos outros, que é a hora que ela fala que é uma relação muito direta e específica do pai com a personagem que está construída ali. Então é mais claro, a juventude do Vianinho, quase coisa de ser arquiteto, e todas as outras, a questão do enfim, é uma que pergunta para todos, como vocês lidam com essa questão entre contexto e biografismo, como que vocês manejam isso nessa pesquisa de vocês, que é sobre um autor específico. Bom, já que o Carlos fez uma pergunta geral, vamos passar a palavra aos comunicadores e comunicadoras de hoje. Então, eu faço o seguinte, eu começo pelo Marcos, que já estava com a mão levantada, e depois a gente segue um pouco na sequência para responder a grande questão do Carlos, tá? Eu só vou pedir para que a gente tente ser um pouco objetivas e objetivos, dado o avançar do tempo, tá bem? A gente tem que tentar fazer tudo isso em 15 minutos, para respeitar o horário e que a Abralic nos proporcionou. Então, tá, antes de responder, eu vou lançar duas perguntas aqui, uma para a Lígia e outra para o Antônio, ok? Antônio, a questão é o seguinte, sobre o dramaturgo que você estuda, como é que está a catalogação da obra, se ela está disponível na SBAT para a questão de encenação, se essa peça que você narrou, você vê perspectiva de montagem, ou ela está datada. Quando eu digo datada, é que o momento, o tempo e o espaço que ela fala, hoje seria um recorte histórico, não fala sobre o teatro e o Brasil contemporâneo. Essa é a primeira ponto. Para a Lígia, a pergunta é o seguinte, Lígia, sou amante do Guarnieri, isso é um fato. Fico feliz em saber que tem textos inéditos do Guarnieri. E como é que você vê, porque quando a gente estuda o Guarnieri, você vê o ápice do Guarnieri a partir de 68, com a entrada no grupo Teatro de Arena, mas o que é antes? Esse antes, que é a construção desse grande dramaturgo, desse encenador, diretor, a obra dele, o que você vê na obra dele? Você acha que ela é uma obra de teatro de guerrilha, aquele teatro extremamente ali enganjado, acreditando que o teatro vai salvar a humanidade, que o teatro tem essa perspectiva, que é a perspectiva de Boal, de Guarnieri, né? Que nós vamos mudar a sociedade com o teatro, essa perspectiva de Brecht, ou você acha que não, que ele está tratando mais dos conflitos pessoais de uma época, se essa obra está datada, ou se não, você acha que ela está contemporânea e fala dos nossos problemas atuais? Ponto. Essas duas perguntas que eu queria falar. Sobre a questão que foi colocada pelo colega aí, eu vou falar em relação ao que eu falo do meu dramaturgo. O dramaturgo não concorda com nada que eu penso sobre a obra dele. E eu não estou nem aí para isso. Eu conheço o dramaturgo, porque a partir do momento que se escreve a obra, ela vai além da perspectiva do escritor, né? Então, essa cena que eu falei, que ela está explícita sobre o racismo estrutural, eu entrevistando o dramaturgo, ele falou, mas eu nunca pensei sobre isso. Mas tá aqui no texto. Não, mas nunca pensei. Eu nem estou preocupado com essas questões. Estou preocupado sobre a questão humana, ser humano, com os conflitos humanos. Pois é, mas está na obra. Então, assim, a visão, como que o autor, o dramaturgo ainda está vivo, né? Eu tenho esse privilégio que ele está vivo ainda. Muitas coisas ele não concorda. Inclusive, ele fala que ele não percebe que ele tem grande influência do Brecht e do Beckett. Ele não percebe. Ele fala, não, mas eu não
eu li esses autores, mas a minha perspectiva é falar do Brasil contemporâneo. Mas ao ler e comparar com outros textos, principalmente do Brecht e do Beckett, eu consigo ver esse recorte, essa construção existencialista no texto dele. Então, eu busco desconsiderar o pensamento desse autor, né? Porque senão fica enviesado, né? Então não vira um processo de pesquisa, fica quase uma questão de autobiografia. Ponto. Obrigado. Obrigada, Paula. Bom, eu particularmente, estudando a dramaturgia da Hellman, eu não enfrento tantos problemas, porque eu acho que esse foco foi tirado, quando a gente pensa na Hellman, para a questão das memórias, que não é o meu foco de pesquisa. E aí ela teve todo aquele problema com a Mary McCarthy, da questão de se ela falou verdade ou não nas memórias. Então esse foco acaba na Hellman saindo um pouco. Eu enfrentava um pouco mais isso quando trabalhava com o Neil, algo forte no Tennessee, por exemplo, né, também. Então eu acabo não passando muito por isso, mas o Marcos tocou num ponto e eu não posso deixar de falar que eu tenho outros problemas com essa questão da datação. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado ao discutir isso. Acho que a gente vive em temporalidades diversas, né? E, por exemplo, as peças da Hellman que eu estudo mais a fundo mesmo no doutorado, que não são essas aqui, são peças que falam do fascismo. E aí as pessoas vão dizer que elas são peças datadas. Aí a gente olha para o tempo que a gente vive hoje, eu vou dizer, datadas? Como assim? Né? Então, é uma categoria que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu quero fazer um comentário para o Marcos depois, mas eu volto depois. Continue. Seguindo, Larissa? Bom, a primeira questão que o Henrique colocou, né, eu vou partir desses pontos particulares, né, que ele fez diretamente para mim, depois eu respondo, juntando aí com a questão do Carlos, né. Com relação à peça aqui no Brasil, né, a gente já vai ter um deslocamento temporal, né, para esse trabalho eu não analiso essa peça, né. Eu gostaria, e qual é a relação, então, que eu encontro entre o Monterland, né, a minha leitura, e o Brecht. Por quê? Eu parto justamente desse ponto, até mesmo da diversão, no seguinte sentido, né, de a gente imaginar possibilidades, enfim, e até mesmo o distanciamento, né, do leitor diante da peça. Quando você lê, pena que não deu tempo de tratar um pouquinho mais dos trechos, né, mas nós não desenvolvemos nenhuma simpatia, né, pelo Ferrante, que seria o personagem mais próximo ao nazismo, né? Então a gente cria até mesmo uma aversão. Então eu acredito que a peça escrita do Monterland nos oferece esse posicionamento não de um reconhecimento ali, né? Então por isso essa aproximação com o Brecht. E também, por conta disso, a questão biográfica, né, a gente pensando, né, justamente ali na peça repercutida ali na França, há um certo deslocamento. Né? É claro que é um conflito, porque o Monterland era extremamente criticado, falava da sua biografia, falava da guerra e tudo mais, né? Mas há um deslocamento no seu posicionamento enquanto autor, isso fica claro, né? Então, até também por isso que nesse momento eu não estudo a adaptação aqui feita para o Brasil, porque eu me concentro mesmo na peça escrita ali por aquele autor. Quais são esses intervalos que nos possibilitam a esse afastamento, né, até mesmo daquilo de tudo que ele publicava biograficamente, digamos assim. A peça tem pontos, né, da sua biografia, mas ela não é totalmente ali colada, eu não leio dessa forma. Eu acho que assim eu acabei comentando um pouquinho dos dois. Lígia? Vamos lá, obrigada das perguntas aí. Vou ver se eu lembro de passar rapidinho por todas. Sobre o que o Carlos falou, acho que é um cuidado sempre importante mesmo ter. Eu, quando fui montar essa fala, eu fiquei assim, comenta um pouquinho da vida deles ou não, né? Acho que é importante, porque por que me interessou, assim? Porque é uma fase bem de formação deles, bem jovens, assim, né? Autores são canônicos, conhecidos, muito mencionados e tal,
mas é uma fase muito do começo, digamos assim, desse percurso, né? Então me interessou por isso, assim, eles estavam ligados, por exemplo, isso é movimento secundarista, né? Então é diferente um pouco da imagem que a gente tem desses autores depois, né? Então isso é uma correção na sua fala, Marcos, você mencionou 68, né? O Guarneri tem uma produção interessante ali do fim de 60 e 70, né? Então boas peças deles são bem depois, mas o Black Tie de 58, né? Montagem com Arena, assim. E isso é muito próximo também. Acho que me interessa também por isso, assim, né? Essa fase do Teatro Paulista Estudante, ela é pouco considerada, menos estudada, e é confuso mesmo, assim, porque eles fundam em 55, e 56 já funde com a Arena, então alguns dos integrantes participavam dos dois, tem um pouco essa polêmica de, né, eles começam a se profissionalizar e mais com a Arena, e o TPM aí deixar de lado, então exigem que tenha um elenco que fique lá também, enfim, é tudo muito próximo ali em data, né? Então também me interessa por isso, assim, e eu acho que por esse cuidado de olhar para uma fase desses autores que não é o final de 60, né? Então me interessou trazer alguns dados por isso, assim, e acho que vale o cuidado sempre a gente não colar mesmo, né, dados biográficos necessariamente em trechos ali de cena, enfim, e nesse caso especificamente a peça nem foi, que o trabalho, né, nem foi montado, então fica até mais no ar, digamos assim. Sobre a peça em si, aliás, eu fiquei interessada na fala de vocês agora, Paola e Larissa, porque eu não comentei aqui dessa parte, né, mas a peça que eu estudo, a Pipa de Diógenes, tem muitas referências a esse debate com o fascismo, assim, então, eles estão falando muito mais, então, por exemplo, uma das cenas, assim, os estudantes, alguns ali estudam alemão, então tem cena que eles fazem referência, assim, a coisa de alemão, fazem referência ao Heil Hitler lá, e é de um jeito delicado para a gente olhar hoje, ao mesmo tempo que é muito interessante, importante e urgente, né, Paola? Eu concordo com a sua fala, assim. Então, um colega que leu a peça falou, é datada, tal. A gente também ficou um pouco nesse debate, né? O que é chamar uma peça de datada, sei lá. Enfim. E como essa categorização é usada para desvalorizar uma peça, né? Acho que eu quis te interromper, acho que isso é importante. Perfeito, acho que é nesse sentido, E ao mesmo tempo, por exemplo, assim, tem outras questões, assim, né, eu comentei na minha fala um pouquinho, do jeito que aparecem as figuras femininas, isso quer dizer que a peça é ruim, que ela não deve ser montada, que ela não deve ser lida? Acho que não necessariamente, né, a gente está num momento que essas questões todas estão aí pipocando, mas acho que vale um cuidado de, realmente, a gente colocá-la no tempo dela, ao mesmo tempo não deixar de ler, debater, enfim. Isso, eu ia comentar mais uma coisa... o que eu acho, né, Marco? Assim, eu acho que ela é uma peça muito... Eles estão testando ali. Para mim, ela é muito interessante por isso, porque é uma experimentação que tudo indica ser antes de outras peças, né, que ficaram conhecidas, foram montadas. Eu acho que tem o que marca um pouco a escrita do Guarneri, né, que é uma junção desse conflito interpessoal, do drama ali pessoal, de decisões que tocam no indivíduo e desse estar no mundo coletivamente, uma luta que é coletiva, que é pública, né? Então é fora da minha esfera pessoal, tal. Mas eu acho que ela é muito ainda... tem trechos que são muito imaturos, ela é muito simplista em algumas passagens, tem coisa que é muito rápida, mesmo o final da peça, eu acho um dos problemas, assim, é muito rápido, vira uma festa, tá? Então eu acho que é uma experimentação, mesmo assim. É isso, posso falar mais milhões aqui, mas vou passar a palavra. Coutinho? Oi, nosso tempo está bem curtinho, mas eu vou tentar ser breve. É o seguinte, essa questão biográfica, eu não toquei nisso na minha comunicação, então eu acho que fica claro que o Márcio, a obra dele não está ligada a essa questão biográfica, até porque a construção dramatúrgica de Márcio Souza, ela é fruto de um projeto político, estético e crítico de revisão da Amazônia. Então, o que eles faziam? Assim, eles sentavam, faziam seminários de pesquisa, o grupo, que é o TESC, não é um grupo profissional, ele é um grupo, entre aspas, amador, né? Então, faziam pesquisas históricas em documentos e tudo mais, e a partir disso aí, desse material coletado, fruto de seminários, eles sentavam e aí falavam, a gente vai fazer isso. E aí o Márcio sentava e escrevia a peça, ou as peças. Então, você não vê um processo biográfico, muito mais coletivo, histórico, político e estético também. Então, essa questão biográfica, ela não ronda a dramaturgia do Márcio Souza
em momento nenhum, nenhuma das 12 peças, até porque eu estou fazendo no doutorado uma espécie de classificação, e eu estou dividido em 4 blocos, e eu vou para essa questão mais histórica, a questão mais mítica, o estranhamento e as comédias, né? Porque é uma coisa hilária, no máximo, é o desenvolvimento dos vaudeville. Então, isso aí mostra, assim, o projeto político dele é muito coerente, isso que eu gosto muito do Márcio, até porque ele é um ensaísta também, né? Então, ele tem vários textos sobre a Amazônia, estou aqui rodeado deles, então, é uma coisa, assim, muito mesmo de pesquisador, quase que só racional, no sentido do estudo mesmo, ele é, assim, muito estudioso e muito aplicado. Quanto à publicação, eu tenho aqui, eu não sei se está na sociedade, mas eu tenho as três publicações da peça, A Paixão de Ajuricaba. Não deve mostrar, mas está aqui. São edições mais modestas, porque estamos falando de um autor periférico, amazonense, que mesmo sendo relativamente conhecido, ainda é desconhecido do grande público. Mas nós temos, assim, uma grande vantagem, que é a editora Valer, de Manaus, e ela vem tentando publicar os autores amazônicos. Não sei se vai dar de mostrar aqui, mas aqui é a última edição de A Paixão de Ajuricaba, né? Saiu em 2003, foi da última montagem. Então, dá de encontrar, com uma certa dificuldade, sim. E também o Márcio, como ele foi diretor da editora Zero, Marco Zero, ele fez essa publicação em 3 volumes do seu teatro completo até então. É esgotado, né? Eu tive a maior dificuldade de comprar, inclusive na estante virtual, bem difícil, e quando o livro fica raro, fica um pouquinho mais caro, mas é isso que tem, né? E eu estou tentando conseguir a última peça, que chama O Eretês Amazônia, não foi publicada pela Academia Amazonense de Letras, e eu mando cartas e eles não respondem, então a gente está com uma certa dificuldade de encontrar, porque o único libreto que tem é essa última peça, né? Assim, é nesse sentido. E só sobre a questão do Marcos, assim, a Ajuricaba é mais atual do que nunca. Por quê? Primeiro, falar dos povos amazônicos, falar de um povo que foi extinto, porque a revolta de Ajuricaba fala justamente da extinção do povo Manau. Então, muita gente nem sabe que existe o povo Manau, porque eles não existem mais. Então, a Paixão de Ajuricaba já põe isso em cena. Historicamente, isso é muito importante. Trazer a luta desse povo, colocar o ideário de resistência de Ajuricaba é muito mais do que atual. Nós estamos vendo a cada dia o quanto que a Amazônia vem sendo depredada, e quem defende também vem morrendo, como a gente viu ultimamente. Então, é mais atual do que nunca falar da luta dos povos e da sua luta de resistência, sobretudo. Então, Ajuricaba, ele não é só uma figura histórica, falei na comunicação, ele tem também uma questão mítica. Então, e o mito, a gente sabe que é sempre uma atualidade, né? Porque é sempre uma memória presente na nossa vida. Então, o ideário de Ajuricaba está muito vivo na memória do povo amazônico. Assim, rapidamente é isso. A gente chegou, então, às 10 horas. Eu agradeço. Eu acho que a gente teria muito ainda o que conversar, não só sobre cada uma dessas comunicações, mas o que me parece que vem... Tá bem, obrigada, Vitor. O que vem também aparecendo em vista do debate